Muito bem, então vamos dar continuidade nesse capítulo 2 de Lucas, capítulo muito interessante, onde nós encontramos fatores únicos que só se encontram nesse capítulo, como o nascimento de Jesus, a circuncisão de Jesus, e agora nós estamos no verso 22 da purificação de Maria. Aqueles que gostam de defender a virgindade perpétua de Maria, a purificação perpétua, tem que entender que Maria foi também considerada impura, de acordo com a lei de Moisés, Levítico capítulo 12, quando uma mulher concebia um varão, ficava impura por 40 dias, e ela teve que seguir os rituais da lei para a sua purificação, bem como também o Senhor Jesus será apresentado no templo. Lucas nos dá detalhes que nenhum outro evangelista dá. É algo maravilhoso, é algo tremendo, né? Nós temos que às vezes fazer, porque esses comentários são longos, né? Devido a ser único esses capítulos, então nós temos que fazer 2 vídeos, né? Assista o vídeo A, que é o nascimento de Jesus, a circuncisão. Agora nós vamos continuar esse vídeo B, que mostra aos 40 dias depois Jesus sendo apresentado no templo. A circuncisão podia ocorrer até na sinagoga, mas normalmente a purificação era feita no templo, porque exigia um sacrifício. E por exigir um sacrifício era preciso ir ao templo, né? Verso 22, então diz assim: cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Levítico capítulo 12, você pode ler, o levaram a Jerusalém por causa do templo. Belém não era muito distante de Jerusalém. O levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Note que o menino vai ser apresentado ao Senhor, porque a lei também dizia que todo macho seria consagrado ao Senhor. Todo macho primogênito seria consagrado ao Senhor. Jesus é o filho primogênito de Maria, então ele vai ser apresentado no templo em consagração ao Senhor. E fazia-se uma oferta pela purificação. A oferta para a purificação normalmente era de um animalzinho, se a família fosse mais humilde, pobre, oferecia rolas ou pombinhas. O que nos indica que José e Maria tinha poucos recursos, e eles vão mostrar isso na sua oferta. Diz que Jesus então foi para o templo para ser apresentado. Note que Jesus, no templo, quando criança, ele é apresentado ao Senhor e só é batizado aos 30 anos, conforme nós vamos ver em Lucas capítulo 3. Então, a criança não era batizada de pequena, a criança era circuncidada no 8º dia e depois era apresentada no templo. Tá certo que essa apresentação tinha a ver com todo primogênito. Verso 23 diz, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. É interessante, todo macho primogênito, Jesus é o filho primogênito de Maria, e nos dá a impressão que Jesus também é de José, porque ele é consagrado ao Senhor. Mas de repente podia ser só da mãe, mas era o primogênito, tinha que ser consagrado ao Senhor. E para darem oferta, segundo o exposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Devido à simplicidade da oferta, mostra que a família tinha poucos recursos. E eles vão oferecer, essa oferta era oferecida pela purificação de Maria. Mesmo Maria, de acordo com a lei de Moisés, ficou impura por 40 dias, conforme a lei do Senhor. Note que no dia da apresentação de Jesus, algo maravilhoso vai acontecer. Todo evento é maravilhoso, né? Quando Jesus nasce, os anjos vêm, os pastores vão até Belém confirmar, o menino é circuncidado, é lhe dado o nome de Jesus, que foi dado pelo anjo antes de ser concebido. Agora Jesus é apresentado no templo, e nessa apresentação vai nos contar acerca de um ancião de Israel, mas cheio do Espírito Santo, Simeão. Eu vou falar um pouco de Simeão, primeiro que o texto bíblico diz, e algumas coisas de fontes históricas. Diz que houve um rabino que viveu bem antes de Jesus. Esse rabino era chamado Hillel. Hillel foi um grande rabino, um grande ensinador. O seu nome aparece no Talmud, há um livro que compara Hillel com Jesus. Mas diz que Hillel tinha um filho.
o filho de Hillel era Simeão. Então Simeão era filho desse grande rabino chamado Hillel. Dizem que Gamaliel era filho de Simeão. Então olha só a linhagem. Hillel, Simeão, depois Gamaliel, a quem foi o instrutor de Paulo, a quem Paulo estudou aos pés de Gamaliel, não é? Grande mestre. Dizem que Gamaliel era filho de Simeão. Simeão já é avançado em idade, vai a Bíblia falar isso. Ele havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e esse era justo, temente a Deus. Olha as qualidades, toda vez que a Bíblia quer falar de alguém agradável a Deus, sempre aponta como justo, temente a Deus, que é o princípio da sabedoria, esperando a consolação de Israel. Então esse homem tinha uma esperança, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Note que nós falamos que Lucas é o evangelho mais pneumatológico, né? O Espírito Santo está sobre João, desde o ventre da mãe, quando a visita de Maria e Isabel fica cheia do Espírito Santo, Zacarias também, quando começa a falar de novo, cheio do Espírito Santo, e aqui Simeão também, cheio do Espírito Santo. E olha só o que o Espírito Santo havia lhe revelado, e fora revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente revelador, por isso que é importante quando a gente lê as Escrituras ter a ajuda do Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por inspiração do Espírito Santo, e ele é o grande agente revelador. O Espírito Santo pode nos revelar coisas que nós ainda não vimos, né, que estão ocultas nas Escrituras. Muito bem, o Espírito Santo aqui revelou algo ao Simeão, porque ele é um agente revelador, e foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. Olha só que promessa maravilhosa o Espírito Santo fez a Simeão. Antes de ter visto o Cristo do Senhor. Que coisa interessante, Simeão havia uma esperança messiânica, uma esperança do Messias, o Cristo é ungido do Senhor. E Simeão também aguardava essa consolação, a esperança de Israel, e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem ter visto o Cristo do Senhor, que ele viria o Cristo do Senhor. E pelo Espírito, note que o Espírito impulsionou Simeão, não era todo dia que ele estava no templo, mas pelo Espírito, o Espírito de Simeão vai ao templo, né? Impulsionou, e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais, justo ele foi no templo, olha, centenas de crianças eram apresentadas em Israel, né? Apesar da população não ser de milhões, mas eram centenas. Mas ele vai ao templo pelo Espírito, e os pais trouxeram o menino Jesus, né? O menino Jesus tinha apenas 40 dias, estava sendo apresentado no templo, trouxeram para com ele procederem segundo o uso da lei, né? Então eles estavam apresentando Jesus ao templo, e isso é o que marca Lucas, só Lucas nos conta isso. Quando Jesus aos 40 dias de idade está sendo apresentado, Lucas nos conta no nascimento, na manjedoura, 8 dias de circuncisão, e agora aos 40 dias sendo apresentado, ele, Simeão, ele então tomou em seus braços. Simeão pegou o menino Jesus com 40 dias, tomou em seus braços pelo Espírito e louvou a Deus e disse: agora, Senhor. Olha, era só pelo Espírito que ele podia dizer isso, né? O menino tinha apenas 40 dias. Ele, pelo Espírito, sabia que aquele menino de 40 dias que estava em suas mãos, aquele menino era o Cristo do Senhor. Então, disse: Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que revelação profunda! Só pelo Espírito, Simeão de fato podia falar aquilo, não é? Pegando o menino de 40 dias e sabendo em suas mãos que aquele menino era de fato a salvação de Israel. Viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face todos os povos. Outra coisa interessante, Jesus no Evangelho de Lucas não é só o Salvador dos judeus, como em Mateus, né? Eu não vim ensinar as ovelhas para a casa de Israel, não. Jesus aqui é Salvador de todos os povos, né? Os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste perante a face do Senhor todos os povos.
E Simeão vai continuar dizendo, luz para iluminar as nações. Então esse menino seria a luz de todas as nações. Jesus aqui é salvador não só de judeus, mas também de gentios. Gentios e judeus são salvos por esse salvador universal, né? Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Luz das nações, glória do teu povo Israel. E José e Maria, verso 23, se maravilhavam das coisas que dele se diziam. Né, José e Maria, que já sabiam que Jesus, mas cada vez é uma revelação maior, é algo maior que eles estão cada vez se admirando. E verso 34, e Simeão os abençoou, e agora ele diz a Maria, sua mãe, né? Maria, sua mãe. Engraçado, Simeão não dirigiu a José, mas Simeão dirigiu-se a Maria, e a profecia tem a ver com Maria, não é? E disse a sua mãe, eis que este é posto para queda, note primeiro, queda e elevação. Não é? Jesus, de fato, muitos religiosos vão cair por não crer nele. Então ele é posto para queda e elevação de muitos em Israel. O povo mais simples, mais marginalizado, vai ser elevado por Cristo. Os pobres vão se beneficiar mais do ministério de Jesus do que os religiosos. Por isso que ele seria para a queda daqueles religiosos que não creram, e elevação do povo simples em muitos Israel. E para sinal que é contraditado, ou seja, Jesus seria objeto de contradição, os ensinos de Jesus ia ser bem contraditado. Simeão já está dizendo isso. E Simeão vai dizer uma coisa a mais a Maria, verso 35, e uma espada transpassará também a tua própria alma. Quando é que essa espada de fato transpassou a alma de Maria? Devido à rejeição de Jesus por Israel. Quando Jesus é colocado numa cruz, Maria está ao pé da cruz. A dor, você pode imaginar a dor dela como mãe, vem do seu filho, a quem ela está criando, não é? Com tanto amor, criou com tanto amor, de repente ser crucificado, rejeitado por Israel, apesar das maravilhas que estão falando acerca do menino, vai ser rejeitado, uma espada transpassou a sua própria alma. Alguns dizem, né, claro, teólogos católicos, que colocam Maria como corredentora com Cristo, que essa dor dessa alma que ela sofre junto com Jesus. De fato, Maria sofreu mesmo ao pé da cruz, ninguém vai negar isso, mas colocar ela como corredentora é exagerar um pouco na obra da redenção que foi realizada pelo único e suficiente mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, né? Nós não estamos querendo de forma alguma tirar o mérito ou o valor que Maria teve. Com certeza Maria tem valor, Maria tem uma grande importância na fé cristã. Se não fosse Maria, nós não teríamos Jesus, ninguém nega isso, mas existe certos teólogos católicos, né, diga-se de passagem, que desenvolveram uma mariolatria. Mariolatria é uma veneração a Maria, de tal forma que colocam doutrinas, de fato, que requer uma mente mirabolante para aceitar essas doutrinas, que não são postas, de fato, na Bíblia. Eu creio que capítulo 1 e 2 são relatos precisos da Virgem Maria, que ela falou a Lucas, para que Lucas escrevesse, mas nenhuma parte coloca ela como corredentora. Fala da dor, sim, que ela teria no momento da cruz, em que Cristo está ao pé da cruz, essa dor profunda que haveria no coração de Maria, claro, como mãe, vendo o seu filho sendo rejeitado. Por isso ele diz, uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Não é? Então, Simeão, de fato, é um profeta, não é? Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que não precisa, para segurar Jesus 40 dias, profetiza, entrega o menino aos seus pais e ainda profetiza a mãe de Jesus. Por que a mãe e não a José? Surge uma pergunta. A grande verdade é que no capítulo 2 é uma das últimas vezes que menciona José. José provavelmente, nós vamos falar isso mais adiante, José provavelmente faleceu
entre os 12 aos 30 anos de Jesus, Jesus vai assumir, então José não vai ver a morte de Jesus. Por isso, talvez a profecia é dirigida à própria Maria, e não a José como o pai. José não era o pai biológico, mas era o pai legal. De acordo com a lei, o pai de Jesus era José. Então, ele se dirige à mãe, e até profeticamente. Verso 36. E estava ali a profetisa Ana. Profetisa Ana, uma profetisa avançada em idade, né? Vai dizer filha de Fenuel, da tribo de Asser. Essa não era da tribo de Arão, mas ela estava ali, era da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade. Vamos ver, a Bíblia vai nos dar uma ideia da idade dela. E tinha vivido com o marido 7 anos. Então, presta atenção. Ana, essa profetisa, normalmente as moças casavam em Israel bem jovem, aos 13, 14 anos. Não é? Então, vamos dizer que ela casou aos 13 anos, que era considerada a idade já do casamento. Viveu com seu marido 7 anos, dos 13 aos 7. Então, Ana ficou viúva aos 20 anos, praticamente, ou se ela tivesse 14, aos 21, não é? Não dá para saber exatamente, 13, 14 era a idade que ela se casava, viveu com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. O texto nos sugere, não é a idade dela, apesar de alguns intérpretes querer dizer que é a idade, mas que ela já era viúva há quase 84 anos. 84 anos. Se ela ficou viúva aos 20, 21 anos e já era viúva até 84, Ana provavelmente tinha 104 ou 105 anos, tinha mais de 100 anos essa viúva, não é? E ela servia ao Senhor no templo, era uma profetisa. Certamente a dor da sua viuvez, era uma das viúvas que decidiu não casar mais, ficou viúva, bem jovem ainda, mas começou a servir ao Senhor, começou a se envolver nas coisas de Deus, aguardava também a esperança de Israel. Diz aqui que ela era viva de quase 84 anos, não é a idade dela, apesar que tem uns intérpretes que entendem que a idade dela era 84, mas 84, de acordo com o texto, é dado o tempo da sua viuvez, então mais 20 anos, ou 21, quando ela tinha que ficou viúva, ela tem 104, 105 anos. Ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e dia. Uma outra coisa interessante é porque para servir a Deus, muita gente acha que tem que fazer muitas coisas, ser um grande evangelista, como Billy Graham, não é? Ganhar muitas almas, só assim a pessoa está servindo, ou então dar de comer aos pobres, aos homeless, só assim a pessoa está servindo. Mas note que Ana servia a Deus no templo, em oração e jejum. Oração é um ministério. Oração é um ministério que, se você tiver, você também pode servir a Deus orando nesse ministério profundo e jejuns, mesmo que não pareça para ninguém. É um ministério. Ana era assim, e ela era profeta também. Jejuns e orações noite e dia. Essa viúva estava lá e sobrevindo na mesma hora, ela veio ali, na mesma hora, ela dava graças a Deus. Olha só, uma anciã, não só Simeão pegou o menino, mas essa anciã vem, dá graça a Deus e falava dele como profeta. Ela falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Note que o menino já aos 40 dias de idade já é profetizado por Simeão, é profetizado por Ana, que esse menino é para a redenção em Jerusalém. Então, ela falava deles em Jerusalém. Verso 38, capítulo 2, não é? Ana também falava do menino. Verso 39, surge uma grande discussão entre aqueles que tentam achar contradições na Bíblia. Muita gente, porque o verso 39 diz assim: quando se acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. Então muita gente diz, aqui é uma contradição, porque nós sabemos, de acordo com o Evangelho de Mateus, que Herodes vai procurar um menino para matar, vai mandar matar as crianças, Jesus vai para o Egito, fica no Egito até a morte de Herodes, depois retorna. Aí Arquelau está reinando na Judéia, aí sim que ele vai para
Nazaré, na Galileia. E aqui diz que quando acabou no tempo, Jesus já retornou. Então muita gente vê isso, quem quer contradizer a Bíblia. Não, existe contradição, mas não existe contradição, amigo. O que existe, na verdade, é ocultação. Lucas escolheu ocultar o fato de Jesus ter ido para o Egito, é apenas ocultar, porque não interessa para ele mencionar isso. O Lucas está mais preocupado em mencionar fatores históricos, fatores proféticos acerca de Jesus, do que propriamente, e é profético, Jesus ir ao Egito, porque de fato Mateus vai nos dizer que é um cumprimento, né, do Egito, mandei chamar o meu filho, mas Lucas ocultou. Eu que procuro, e outros scholars que procuram, né, eruditos também procuram achar a harmonização dos textos, nós não vemos isso como nenhuma contradição, apenas uma ocultação. Um evangelista escolhe ocultar uma coisa, assim como a maioria, Mateus, Marcos, ocultam o nascimento de Jesus, ninguém dá esses detalhes que Lucas dá no capítulo 2. Então, o que nós vemos isso? Nós vemos que a gente tem que pôr em ordem, harmonizar os fatos. Claro que depois do templo, talvez eles voltaram para Belém, depois vieram os magos. Lucas não menciona os magos, mas não precisa, Mateus já mencionou, não é? Então, o fato de Lucas ocultar um evento que Mateus menciona, isso é comum nos evangelhos, e não existe contradição. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro só aparece no evangelho de João. Não aparece e porque só aparece em João não aconteceu? Não, aconteceu. Acontece que Lucas não menciona, Marcos não menciona e Mateus também não menciona, mas João quis mencionar. Então o fato de ocultar, não existe contradição. Mas as pessoas contraditórias, né, até o Cristo foi, como Simeão disse, para a contradição de muitos, as pessoas contraditórias que não creem no Evangelho vão tentar usar esse fator. E eu já estou apontando para você que o que acontece aqui, na saída do tempo foi para Nazaré. Lucas oculta a visita dos magos, oculta a ida ao Egito, mas não quer dizer que Jesus não foi ao Egito por isso, não é? É apenas o estilo literário, não dá para contar tudo. Então Lucas escolhe ocultar. O que Lucas vai se preocupar agora é mostrar algo mais interessante ainda para nós, que é Jesus no templo aos 12 anos, que os outros também não mencionam. Então não é porque um menciona que não aconteceu isso. Então nós temos que procurar uma certa harmonização. Se você olhar no final, dá tudo certo. Porque quando eles retornam do Egito, Arquelau está reinando na Judéia, eles temem ficar na Judéia, então voltam para Nazaré. Então no final o ponto é o mesmo. Ele volta para Nazaré. Não é? E como eles vinham, e Lucas vai nos dar um índice, que talvez seus pais vieram mesmo do Egito, como Mateus diz, do Egito mandei chamar meu filho, Jesus vinha sempre com seus pais todo ano, por ocasião da festa da Páscoa, né? Uma festa importante que indicava a saída dos filhos de Israel do Egito. Então, apesar de Lucas não mencionar diretamente a ida ao Egito, o retorno, Lucas oculta e já vai para Nazaré. Jesus vai ser chamado Jesus de Nazaré, porque ele vai se criar na cidade de Nazaré. Nasceu em Belém, criou-se em Nazaré. Muito bem, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. Verso 40, e o menino crescia, que bênção, não é? E se fortalecia em espírito, né? Jesus estava crescendo, são dois textos do crescimento de Jesus, capítulo 2, verso 40 e 2,52, nós vamos falar dos dois. O menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, não é? Muitos se admiravam da sabedoria de Jesus. Jesus teve que aprender, mas aprendia cheio de sabedoria e graça de Deus. Jesus tinha uma graça de Deus e estava sobre ele, assim como José também achava graça. José, estou falando José do Egito, lá no Gênesis, né? Não José, pai de Jesus. Mas Jesus era cheio de graça, da mesma forma o menino Jesus crescia cheia da graça de Deus que estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa. Note que mesmo quando Jesus estava lá no Egito,
seus pais vinham para a festa em Jerusalém. Lucas é enfático em dizer que todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, uma festa importantíssima que lembrava a redenção deles. Lucas menciona isso, mas havia 3 festas que todo varão tinha que ir, né? A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste, que era a chamada festa das semanas, e havia a festa também do tabernáculo, que era no 7º mês, que eles ficavam habitando em tendas. Essas 3 festas todo varão tinha que ir. Então, Lucas menciona a Páscoa, porque a Páscoa é importante para Lucas, não é? Lembra que os pastores guardavam suas ovelhas, talvez separavam seu rebanho para a Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascual, então é importante mencionar que eles iam para a festa da Páscoa. A Páscoa era seguida também da festa dos pães asmos, pães sem fermentos, então levava dias em Jerusalém, não é? E todos os anos iam seus pais a Jerusalém. E tendo ele já 12 anos, detalhe da idade de Jesus aos 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então, seus pais foram até Jerusalém, agora já passaram 12 anos, né? E aí os pais chegam, Jesus tem 12 anos, e regressando eles, terminaram aqueles dias, note que eram dias, não era só uma única festa, era seguido de outra festa, levava dias, normalmente uma semana. Terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. A pergunta é, como é que Jesus podia ficar em Jerusalém sem seus pais souberem, né? Como é que eles saem de Jerusalém, esquecem Jesus ali em Jerusalém, sem seus pais saberem? Quando eu estive em Israel, o guia nos explicou algo importante, que eu só vou passar o que o guia disse, mas a importante é a idade aqui, 12 anos, né? 12 para 13 anos, é quando a criança, e eu falo criança, menino, como Lucas menciona bem, a criança sai da fase menina e vai para a fase adulta. Não é? Para os judeus, abaixo de 13 anos é considerado menino. Acima de 13 anos, então está uma fase adulta, não existe adolescência. Então existe uma cerimônia que até hoje se faz entre os judeus, chama Bar Mitzvah. Bar, né? Mitzvah, bar é uma palavra em aramaico, quer dizer filho, e bar mitzvah é uma coisa que se faz uma festa, e a criança é perguntada sobre a lei, e aí quando ela responde sobre a Torá, ela então é atingida a maioridade. Muito bem. Quando a criança atinge bar mitzvah, ele normalmente fica no meio dos homens, mas até atingir essa idade ele pode ficar muito com as mulheres e com os outros meninos. Então vai entendendo o que acontece aqui. Quando eles viajavam, eles não viajavam a família ali, pai, mãe, filho. Claro que viajava a família, mas normalmente ia um grupo de homens à frente e as mulheres e os meninos iam mais atrás. Os homens iam cantando salmos, trocando às vezes ideias sobre a lei do Senhor, não é? E é um grupo de homens e as mulheres sempre mais atrás. Então presta atenção, como Jesus tem 12 anos, provavelmente o que passou na mente de Maria é que Jesus podia estar com José. E José, como não tinha costume de ter Jesus ao seu lado, não se preocupou, porque achou que Jesus estava com Maria. Então, foi isso que aconteceu, presta atenção, eles saem em grupos, Maria provavelmente pensou, Jesus deve estar no grupo dos homens, já tem idade para tal, não é? 12 anos para 13, já está lá no grupo dos homens, então mais foi para a parte de Maria, e eles caminham um dia, né? Um dia caminhando, porque eles caminhavam de dia, na noite ninguém podia caminhar, era perigoso. Então eles caminham de dia, chega à tarde, quando eles começam a armar o local onde eles se instalavam para se hospedar, começam a procurar entre os parentes e não vão achar. Maria pensou que Jesus estava lá com José, José não estava acostumado com Jesus andando com ele, pensou que estava com Maria. Quando perceberam que Jesus não estava, já era um dia. Aí eles têm que retornar, não dá para retornar durante a noite. Então eles têm que pousar, assim que o sol nasce, eles retornam o caminhar de um dia e chegam a Jerusalém, novamente pela noite. Não dá para procurar o menino, ficam ali, e aí é no outro dia que eles vão achar o menino. Por isso que é 3 dias que Jesus fica perdido ali. Mas esses 3 dias também é algo
simbólico, esses 3 dias da perda de Jesus até eles achar Jesus, aponta também para a ressurreição, quando Jesus morre e depois de 3 dias o ressuscita. Lembra que eu falei que a Bíblia está cheia de ecos? Então esses 3 dias dessa perda de Jesus também aponta de alguma forma para os 3 dias que depois Jesus vai, vamos dizer, sumir, né? Morre, sepultado e depois aparece. Nesses 3 dias que Jesus ele ficou no templo, nesses 3 dias específicos. E nesses 3 dias, Jesus começa a discutir com os doutores da lei, ser interrogado por eles, e quem sabe Jesus possivelmente começa a ter uma visão, que ele não é simplesmente filho de José, que pelas escrituras, pelo que ele está entendendo, pela graça, pela sua sabedoria, Jesus começa a perceber de fato de quem ele é filho, e ele é filho de Deus. Talvez o seu espírito comece a testificar, seus pais o deixam ali, ele ficou entre os doutores da lei, tem essa importância esses 3 dias, não é? Então vamos lá, regressando, ele terminaram aqueles dias da festa, versos 43, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais não deram conta disso. Pensando, verso 44, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, né? Viria ou com os outros meninos, ou com os homens, ou no meio dos familiares, eles pensaram isso. Andaram caminho de um dia, note que eles caminharam o caminho de um dia inteiro caminhando. E procuravam entre os parentes e conhecidos, procuraram, mas não encontraram. Verso 45, e como não o encontrasse, procuraram. José e Maria procuraram à tarde, procuraram, quem sabe, parte da noite ali, né? E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. Sabe, assim tem gente que também perde Jesus. E quando você perde a Jesus, você tem que voltar aonde sempre Jesus está, na casa dele, no templo. Não é? Tem muita gente que também perde Jesus, esquece Jesus em algum lugar, não é? Só não está no coração deles. E aí você vem ao templo, você vem à casa de Deus, você sempre vai encontrar Jesus, porque Jesus sempre está no templo, na casa dele. Amém? Por isso que nós incentivamos você vir todos os domingos à igreja, porque Jesus não perde culto, você e eu perde, mas Jesus não, ele sempre está lá no templo, e você sempre pode encontrar Jesus, se você tiver sensibilidade espiritual, e coração e olhos espirituais para o vê-lo, amém? E como não encontrasse, voltar em Jerusalém em busca dele. Como é importante a gente buscar a Jesus, né? Quem busca, acha. E aconteceu que passados 3 dias, olha, passados 3 dias, novamente aponta também entre morte e ressurreição, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Note que Jesus os ouvia, interrogava, quem sabe os doutores também ouviam a Jesus, interrogavam a Jesus, e quando viram, seus pais o viram, maravilharam-se. Não é? Jesus é motivo de maravilha, todo mundo se maravilha, os pastores se maravilham, não é? Simeão, admirado, o povo se admirava das coisas que falavam dele, maravilharam. Disse-lhe sua mãe, a mãe que vai dizer, interessante, José não fala, a mãe é que tem voz para dizer, possivelmente porque ela talvez estava mais aflita. Ela disse, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. É interessante, ela disse, filho, por que fizeste isso? Quase pondo a culpa em Jesus, né? Por ter ficado. Eu acho que Jesus podia olhar, quem deixou vocês, me deixaram aqui foram vocês, não é? O menino tinha 12 anos, a responsabilidade era deles ao sair de Jerusalém, não esquecer Jesus ali, né? Mas é assim, é aquele jogo de culpa que o ser humano sempre gosta de fazer. E aí ela, filho, por que nos fizesse assim? Eis que teu pai e eu, ansiosos te procurar. Jesus podia dizer, quem me esqueceu aqui foram vocês, não é? Mas Jesus não vai falar isso, claro. Mas nós notamos algo interessante, ela cobrando a Jesus pela sua ansiedade, quando Jesus estava ali no templo, né? Eis que teu pai e eu te procuravam. E eles disse, Jesus não vai ser de forma alguma mal educado,
Mas vai dizer uma coisa que vai causar admiração, espanto, eles mesmos não vão entender. Jesus diz, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Interessante, aqui não eram os negócios de José que ele estava tratando, mas os negócios de Deus. Então, de alguma forma, aos 12 anos, Jesus já tem uma ideia, pelo menos Lucas nos coloca isso, que Jesus tem uma ideia que o seu verdadeiro pai não é José, mas seu verdadeiro pai é Deus. E ele diz, por que me procurava? Não sabeis que me como tratar do negócio do meu pai? Quem sabe aqueles 3 dias interrogando, discutindo, fez com que Jesus tivesse uma revelação, uma visão de quem ele era de fato, filho de Deus, né? Ou as profecias que realmente poderiam se cumprir acerca dele. Então, esses 3 dias, o templo é importante. Jesus, aos 12 anos, já tem essa visão. Por que me procurar? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Quem sabe a humildade dele não levava a aceitar isso, mas até o seu batismo, na verdade, né? Mas Jesus já tem uma ideia que ele é filho de Deus, que ele não é simplesmente filho de José. E é interessante isso porque nós temos que associar com outro verso, não que Maria contou, olha, a mãe teve a visita de um anjo, José não é bem teu pai. Não, porque nós lemos no verso 9 que Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Não é? Então, se era guardado no coração, não era contado. Se não era contado, Jesus vai descobrir por ele mesmo quem de fato ele é, que ele é filho de Deus. Talvez discutindo, sendo interrogado pelos doutores da lei, vem essa, vamos dizer, realização, ou seja, revelação de quem de fato Jesus é. E ele diz, por que me procurar? Não sabeis que me convém tratar no negócio do meu pai? O verso 50 vai mostrar que José e Maria nem entenderam o que ele quis dizer com isso, né? Verso 50 diz, e eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Nem José, nem Maria entendeu. Uma outra coisa importante é que normalmente essa idade, aos 12 anos, se a criança fosse se tornar um doutor da lei, um fariseu, ele podia ser entregue no templo aos doutores da lei e ser educado. Foi talvez o que aconteceu com Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel, foi educado segundo toda a lei farisaica, né? Então era comum entregar a criança, então nessa idade no templo, mas Jesus aqui não vai ser entregue no templo, pelo contrário, ele vai voltar para a casa dos seus pais e vai se sujeitar aos seus pais. E isso é importante porque Jesus não vai ter uma orientação da lei como os fariseus tinham, e ele vai ter, na verdade, uma grande orientação familiar. Jesus, em suas parábolas, onde ele fala de agricultura, de filho, pai, um pai tinha 2 filhos, a parábola do filho pródigo, mostra uma orientação de Jesus familiar muito forte que ele adquiriu dos seus pais. As parábolas sobre a agricultura, o semeador saiu a semear, a parábola sobre a ovelha perdida, sobre a dracma, da mulher que perdeu sua dracma, mostra em Jesus um conhecimento de cultura e orientação do campo, da agricultura, uma orientação familiar, que isso é proporcionada porque Jesus não é criado no templo com os doutores da lei como um fariseu, mas sim com seus pais, com uma orientação muito boa, e em suas parábolas mais tarde vai revelar isso. Então esse verso, essa passagem é muito importante. Jesus podia, seus pais decidiram, olha, se ele é tão inteligente assim, vocês estão admirados, então nós vamos entregar ele para ser educado por vocês. Mas não, seus pais o trazem de volta, ele vai ser educado, Jesus vai aprender a profissão do pai de carpinteiro, e como José não é mais mencionado, por exemplo, no texto de Marcos 6,3, quando em Nazaré se admiravam da sabedoria de Jesus, eles disseram, não é esse o filho de Maria? Não menciona filho de José, e aí menciona os irmãos e as irmãs de Jesus, os irmãos mencionam nominalmente, as irmãs não mencionam, só diz que ele também tinha irmãs. Então, mostra que a orientação de Jesus é uma orientação familiar. Suas parábolas revelam isso, sua formação revela tudo isso. E é o que diz, quando Jesus diz, porque me procurar e não sabeis que me convém tratar do negócio do meu pai, e eles não compreenderam as palavras que ele dizia.
Verso 51, e desceu com eles, desceu com seus pais, em vez de ficar no templo, para ser educado no farisaísmo. Jesus então desce com seus pais e vai ser sujeito à sua mãe. E novamente o verso de novo, 51, sua mãe guardava no coração todas essas coisas, não é? Sua mãe estava guardando tudo isso no seu coração. Isso mostra que o que Lucas escreve é uma coisa que só Maria sabia. Só podia Lucas ter entrevistado Maria para escrever esse capítulo 1 e 2 do seu evangelho, né? Ela guardava no coração essas coisas. Jesus foi para Nazaré, foi sujeito aos seus pais. E aí o verso 52 fala igual o verso 40, do menino se fortalecer em espírito, mas agora diz, e o menino Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Jesus crescia em 4 aspectos, presta atenção. Crescia em sabedoria. Como é importante também nós aprendermos com Jesus a crescer em sabedoria, no aspecto mental, no aspecto intelectual, no aspecto conhecimento. Ninguém sabe tudo. Nós sempre estamos aprendendo. Diz que o homem nasce, pensa que sabe muito e morre sem saber nada. A sabedoria é algo que nós sempre temos que aprender. A sabedoria é algo infinito. Nós sempre estamos aprendendo. Já há mais de 30 anos que eu estudo a Bíblia, eu estou sempre aprendendo. Não sei tudo, estou aprendendo, cada dia aprendo. Então a gente tem que crescer em sabedoria. Jesus crescia no aspecto mental, intelectual. Sabedoria também implica o temor do Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então Jesus crescia em sabedoria, não é? Em conhecimento, em entendimento, e nós vamos ver a sabedoria de Jesus como ela é grande. Crescia em estatura, como menino, crescia no aspecto físico, né? Eu também, teve um tempo que eu cresci para cima, agora eu estou crescendo para os lados, alargando o templo do Espírito Santo, não é? Mas Jesus crescia em estatura, ele estava crescendo estatura, né? Claro que eu também tenho que controlar. Então aqui o aspecto físico é importante, né? Diz que a nossa tem idade óssea, que nossos ossos crescem, enfim, diz que nossos ossos se desenvolvem até uma idade, outros depois de velho vão encolhendo, né? Parece que vão tendo osteoporose, vão diminuindo, mas nós sempre estamos em mudança, essa que é a verdade, não é? Então temos que cuidar também do nosso físico. Eu brinquei que estou crescendo para os lados, mas a gente tem que vigiar o que come, não é só o peixe que morre pela boca, o homem também. Temos que cuidar do nosso físico, não é? Jesus crescia em estatura, nós também cuidamos do nosso físico, que é considerado templo do Espírito Santo. Cuidamos da nossa mente, não é? Do físico, da mente. Temos que estar bem fisicamente, temos que estar bem mentalmente. Crescia em graça para com Deus, crescia no aspecto espiritual. Nós também temos que tomar conta do nosso espírito, da nossa comunhão com Deus, conhecer a graça de Deus, desenvolver na graça de Deus, viver pela graça de Deus, outro aspecto importante para crescer. E graça para com os homens, o aspecto social, temos que ser agradável, tem gente que é desagradável às pessoas, não é? Então 4 aspectos que esse último verso nos fala de Jesus, e a última vez que menciona Jesus aos 12 anos, depois Jesus já vai aparecer já aos 30 anos de idade, no capítulo 3. Então, Jesus está crescendo, presta atenção, em sabedoria, aspecto mental, em estatura, aspecto físico, em graça para com Deus, aspecto espiritual, e em graça para com os homens, aspecto social. São áreas que nós temos que desenvolver mentalmente, cuidar do nosso físico, não é? Do nosso espiritual, da nossa comunhão com Deus, e do nosso relacionamento, né? O quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Ninguém pode ser um ermitão, viver sozinho, isolado. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos em grupo.